Se o Hitler tivesse vencido a guerra, 10 minutinhos. É animado aí, ó. Você conhece essa história. Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista varreu a Europa. Aí os alemães invadiram a União Soviética, só que depois da 10 min. derrota em Stalingrado, a maré começou a virar e, especialmente depois do desembarque das tropas aliadas do dia D, os exércitos de Hitler foram perdendo cada vez mais batalhas e recuando até se renderem em 1945. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e sempre que a gente fala sobre história, bate aquela curiosidade do e se? E se o Império Romano nunca tivesse caído? E se os soviéticos tivessem chegado na Lua antes dos americanos? Essas são só algumas perguntas, mas sem dúvida a mais famosa delas é: e se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial? Essa pergunta deixa a galera tão curiosa que existem livros, filmes, séries e jogos retratando esse assunto. Cada autor tem a sua visão, porque é impossível responder essa pergunta de forma exata. São tantas variáveis, não é mesmo? Mas dá pra gente pensar em algumas coisas sim e extrapolando alguns fatos que a gente sabe, especialmente pensando nos planos do Hitler para uma Alemanha nazista vencedora. E antes de eu mostrar esse mundo governado por nazistas, eu queria pedir pra você já deixar o seu like aqui. Pô, eu não vi esse vídeo, tá? Mas deve ser uma loucura. Eu não assisti esse. Se inscreve pra você não perder. Deve ser curtinho, animado. Apoiar aqui o canal. E se você quiser apoiar ainda mais, se você é uma pessoa ainda mais incrível, tem um Seja Membro aqui embaixo, clica lá, você vira membro do canal, recebe o vídeo antes de todo mundo, pode ter seu nome nos créditos, dependendo de qual plano você escolher, e nos ajuda demais a produzir esses vídeos de animação que dão um trabalhão. Então é isso, então vamos agora explorar o nosso mundo alternativo. E se você não sabe nada sobre Segunda Guerra Mundial, tem um link aqui na descrição pro nosso vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, um vídeo completo muito maneiro. Vai lá, assiste e aí volta pra cá. Aí. Vamos fazer de conta que os nazistas derrotaram a União Soviética e também a Inglaterra. E vamos fazer de conta também que os Estados Unidos nunca entraram nessa guerra. Então o Japão nunca atacou o porto de Pearl Harbor. Então isso significa que os americanos nunca jogaram as duas bombas atômicas no Japão. Então não tivemos o dia D e o Hitler conseguiu conquistar a Europa inteira. O que será que aconteceria a partir daí? Vamos ver. Nessa realidade, em 1945, o principal poder da Europa seria a Alemanha nazista, mas não seria o único. A Itália de Mussolini continuaria existindo, mas ocupando apenas as terras que Hitler permitisse, como o norte da África. Portugal e Espanha, que tinham governos fascistas, provavelmente seriam estados independentes, porém totalmente submissos a Hitler. Tá, mas e na Europa Oriental? Bem, com a queda da União Soviética, Hitler ocuparia o território até a linha dos Montes Urais. Assim, ele capturaria as reservas de petróleo dos russos e transformaria todo o leste europeu em uma área agrícola, com os povos eslavos sendo obrigados a fazer trabalhos forçados em fazendas de alemães. Esse era o espaço vital que o Hitler dizia que a Alemanha precisava. Além disso, a Alemanha recuperaria as colônias que perdeu na Primeira Guerra e conquistaria as colônias francesas e inglesas espalhadas pelo planeta. E com todas essas suásticas espalhadas pelo mapa, a conquista do Oriente Médio pelos nazistas seria fácil. Na Primeira Guerra, a Alemanha queria essa região dentro da sua área de influência. Aqui nesta realidade, Hitler iria conquistar esse petróleo à força. Dominando a Europa, as colônias e as áreas de influência dos seus antigos rivais, os nazistas ampliariam seus domínios para dentro dos continentes africanos e asiáticos, ganhando ainda mais mão de obra forçada. Sim, no mundo dominado pelo nazismo, povos obrigados a trabalhos forçados seria algo extremamente comum. Esse domínio nazista implicaria em milhões de mortes, especialmente dos judeus que escaparam do Holocausto. Campos de extermínio seriam construídos em todos os locais dominados pela Alemanha. A tal solução final, as câmaras de gás, os campos de concentração nazistas, mudariam até mesmo o mapa do Oriente Médio, porque o Estado de Israel nunca teria sido criado. A liberdade de imprensa e de expressão simplesmente deixariam de existir nesses locais. E toda obra de arte e escola deveriam louvar o nazismo e a raça ariana. Qualquer pessoa vista como inimiga do regime, como os comunistas, ciganos e homossexuais, seria assassinada. A execução pública seria comum e experimentos médicos cruéis seriam praticados em todos os lugares pelo governo nazista. Outra mudança importante seria a ausência da ONU no planeta. A Organização das Nações Unidas foi criada após a Segunda Guerra no lugar da Liga das Nações.
Hitler provavelmente criaria um conselho entre seus aliados, onde ele teria todos os grandes poderes de decisão. Tá, mas e o Japão nessa história toda? Bem, sem enfrentar os Estados Unidos na guerra, os japoneses teriam dominado o Pacífico, controlando a maior parte da Oceania e da Ásia, e se dariam bem com a vitória nazista porque, como as terras além dos montes Urais não possuem muitos recursos, Hitler provavelmente permitiria que o Japão ficasse com a parte oriental da União Soviética. Isso daria fôlego para o Japão fazer algo que Hitler adoraria: acabar com a China. Chineses e japoneses se estranhavam há muito tempo. Ia ter uma guerra do caralho ainda, tá? Para este império japonês que não perdeu a guerra e ainda seria apoiado pela Alemanha. Com a China ocupada, Japão e Alemanha estariam unidos até mesmo geograficamente. Então, a guerra nunca teria acabado até termos apenas 3 grandes poderes no mapa: o Reich alemão, o Império japonês e os Estados Unidos. E aí, para onde o mundo iria além disso? Provavelmente para uma guerra fria entre americanos e nazistas, muito parecida com o que aconteceu entre Estados Unidos e União Soviética, com as duas potências disputando áreas de influência. E sabe qual seria um dos principais palcos desse conflito? Rapaz, América Latina e Caribe. Os americanos iriam querer manter o controle sobre esses países considerados o quintal dos Estados Unidos. Os japoneses iriam querer dominar todos os países que têm litoral com o Pacífico. A Alemanha exploraria as riquezas econômicas desses países, além de ameaçar militarmente os Estados Unidos com os seus vizinhos. Mas como boa parte da economia nazista girava em torno de armamentos e militarização, dificilmente esta guerra permaneceria fria por muito tempo e os nazistas iriam começar a invadir países que ainda não haviam conquistado. Então, se os americanos não tivessem participado da Segunda Guerra Mundial, eles seriam jogados dentro de uma Terceira Guerra Mundial, enfrentando alemães e seus aliados japoneses. E os historiadores acham muito difícil apostar em quem teria armas atômicas num cenário como esse. O mais provável é que fossem os Estados Unidos, já que muitos cientistas envolvidos nessa pesquisa eram judeus que fugiram para a América. Mas será que os americanos teriam desenvolvido uma bomba atômica tão rápido sem ter participado da Segunda Guerra? Essa parte não temos como saber ao certo. Caso os americanos fossem os primeiros a criar bombas atômicas, provavelmente teríamos explosões nucleares não apenas no Japão, mas na Alemanha, com os americanos combatendo seus 2 inimigos. Agora, caso essas armas nunca fossem inventadas ou estivessem nas mãos dos nazistas, os Estados Unidos provavelmente se dariam muito mal nessa guerra, já que teriam que lutar em diferentes frentes de batalhas contra vários inimigos até serem derrotados pela Alemanha e o Japão. E a gente também iria se ferrar nessa, porque os latinos-americanos seriam vistos pelos nazistas como uma raça inferior, e é bem provável que fôssemos condenados a trabalhos forçados. Mas a história não acaba por aí. O objetivo nazista girava em torno de superioridade racial ariana, e o Japão não fazia parte desses planos. Assim, depois de derrotar os Estados Unidos, existiria uma disputa entre a Alemanha e Japão pelo domínio do mundo. Teremos então a Quarta Guerra Mundial entre as duas únicas potências que restaram. O resultado? Bem, os nazistas, com mais terras e recursos, provavelmente seriam os vencedores. E assim dominariam o planeta inteiro, até mesmo porque estados fascistas menores, como Itália, Espanha e Portugal, certamente teriam sido absorvidos pelo Reich em algum momento. O planeta inteiro seria então de Hitler. Aliás, a suástica estaria até na Lua. Os americanos só pisaram na Lua graças à tecnologia de foguetes nazistas, e aqui são os nazistas que fariam isso. Claro, teríamos focos de resistência espalhados contra o domínio alemão, um papel parecido com os terroristas de hoje. Mas como os nazistas não tinham o menor pudor de bombardear cidades e exterminar milhares de civis, esses movimentos seriam caçados até serem totalmente exterminados. Bastaria você andar por qualquer grande cidade do mundo para ver o rosto de Hitler. Ele estaria em cartazes, jornais, cinemas e paradas militares. E talvez essa história terminasse justamente por causa do fato de que o nazismo era um regime cujo maior símbolo era o Hitler. Mas o ditador alemão não viveria para sempre. Será que esse nazismo global continuaria existindo após a morte de Hitler? Talvez revoltas contra esse governo opressor começariam a explodir assim que ele morresse. Ou um planeta dominado pelos nazistas seria algo sem volta, marcando para sempre o destino da humanidade? O que você acha que aconteceria nesse mundo de pesadelo? Diga aí nos comentários que eu quero ler. Pois é, essa versão do mundo não parece ser nada boa, né? Como eu disse, isso é apenas uma ideia. Nada garante que as coisas aconteceriam de fato dessa forma. Mas é sempre bom a gente fazer esse exercício para entender como o governo opressor prejudicaria muito toda a humanidade.
E se vocês gostaram desse tipo de vídeo onde eu exploro um futuro alternativo do nosso planeta, por favor, deixe o seu gostei, se inscreva aqui embaixo. Você pode também virar membro para receber esse vídeo antes de todo mundo e ter o seu nome aqui também. É só clicar no botão aqui embaixo para virar maneirinho o vídeo, né? Você vai me ajudar. Boa animação, tá? Boa animação. É, doidão. Ainda bem que não ganharam, né? Ainda bem que não ganharam lá a guerra, filho, senão ia dar merda.